Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, né, nessa terça-feira, ontem eu não consegui estar aqui para fazer o devocional, mas hoje a gente vai ter mais um devocional. Hoje eu quero falar sobre o coração, sobre aceitação, sobre atitudes, sobre o Senhor em todas essas coisas, de uma forma muito rápida, como a gente tem o costume, de uma forma muito simples. Mas antes disso, eu quero orar com você, como de costume, para que a gente possa ter esse momento juntos. Então, lembrando sempre, né? São momentos rápidos, a gente tem aí até 15 minutinhos, que é o tempo que a gente faz. E eu queria que você, se puder, né, focasse esse momento para que você possa ter um devocional, para que você possa ouvir o Senhor falar com você. Amém? Vamos fazer uma oração juntos? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa chuvinha aqui em Londrina. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo gostoso. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor está conosco. Senhor, eu te peço, Senhor, sobre a vida de cada um. Eu peço, Senhor, que o Senhor sonde, Senhor, o nosso entendimento, sonde, Senhor, o nosso coração nesse momento, para que o Senhor possa encontrar terra fértil, Senhor. Que nós sejamos, nesse momento, Senhor, uma terra que dá a 100 por um. Que nós possamos, nesse momento, Senhor, ser, Senhor, solícitos, que nós possamos ser receptivos, Senhor, que nós possamos ser atentos à Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha frutificar dentro de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou ser rápido hoje, mas é algo que estava preparado para ontem, mas infelizmente eu não tive esse tempo hábil para que a gente pudesse fazer esse momento. Mas hoje eu quero ler com vocês dois versículos que estão num livro que a gente não lê muito, que é o livro de Malaquias, tá? Então nós vamos ler Malaquias 1, nós vamos ler o versículo 2 e 3. Então Malaquias 1, 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim, a minha Bíblia é NVI, tá? E ela diz assim, ó: Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam de que maneira nos amaste. E essa parte é a parte que eu quero focar. Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei as suas montanhas em terras devastadas e as suas terras de herança em morada de chacais no deserto. Eu quero focar nessa parte. Eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Queridos, eu quero pensar algo com vocês nessa manhã sobre esse dizer do Senhor. Eu amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Vocês sabem a história de Esaú e Jacó, eu vou passar rapidamente aqui sobre a história deles. Esaú, filho primogênito, Jacó nasceu gêmeo, né, agarrado no tornozelo dele e tal. Jacó, um nome, né, usurpador, um nome, vamos dizer assim, negativo, e etc e tal. E no momento propício, ele e a mãe dele fazem um combinado. Quando o pai dele vai abençoar o irmão dele, ele entra na tenda disfarçado, né, com pelo, ele faz o que o pai dele pede para comer e entrega para o pai dele e recebe a bênção do irmão dele. Mas eu quero lembrar você que anteriormente a isso, quando o irmão dele volta de uma caça, ele fala, me dê um pouco desse prato de lentilhas. E ele fala assim, eu te dou um prato desse aqui, mas trocando a sua primogenitura comigo. E ele aceita. Esaú aceita essa solicitação do irmão e troca o direito de primogenitura dele por um prato de lentilhas. E após isso, né, após receber essa bênção da primogenitura do pai dele, o irmão dele tenta matar ele foge, etc e tal. E daí vocês conhecem toda a história, né? Ele vai para casa do irmão da mãe dele, o Labão. Ele quer casar com uma mulher que ele acha maravilhosa, ele trabalha 7 anos por ela. O pai dele entrega a irmã mais velha, que não era que ele queria casar, e depois ele fala, não, trabalhe mais 7 anos para mim, e eu vou te dar a minha tão querida filha, e ele trabalha mais 7 anos, e a Bíblia diz que ele amava tanto ela, que o tempo passou rapidamente, né, pelo amor que ele tinha. E eu quero focar em algumas coisas aqui com vocês, porque para mim, sinceramente, sempre foi um pouquinho difícil ler esse texto, né? Pensar que o Senhor amou a Jacó e rejeitou a Esaú. Porque assim, se você olhar a história de Jacó e de Esaú, o Esaú foi enganado, né? A primeira leitura que você faz é que Esaú foi enganado pelo irmão dele. O irmão dele roubou algo que não era dele.
entre outras situações. O irmão dele nasceu, né, com esse estigma de usurpador, puxando o pé do irmão e etc e tal. Mas eu sempre fiz essa leitura, né? Jacó é um cara aproveitador, Jacó é um cara um pouquinho complicado. E ele foi realmente em muitas situações. Mas eu quero focar realmente em algumas coisas nesse momento aqui. Gente, por que, que a Bíblia diz que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú? Primeira coisa que a gente vê na vida de Esaú, que eu queria frisar para vocês. Esaú não deu importância ao direito de primogenitura que ele tinha. Tanto que ele trocou isso por um prato de comida. Por algo que ele não... Sei lá, ele podia ter dado um cabrito, ele podia ter pagado o prato de comida, ele podia ter ido comer alguma outra coisa. Mas para vocês verem a falta de importância que Esaú dava a esse direito de primogenitura. Né? Para que você entenda o direito de primogenitura, ele dava porção dobrada da herança, né? O filho mais velho receberia algo maior, né? Em questão de quantidade daquilo que o pai tinha. Além de tudo, uma bênção do pai que era exclusiva para o filho primogênito. Além de tudo, o primogênito era aquele que dava direção para a família após isso. E você sabe que de Jacó, depois do momento que ele encontra e luta com o anjo, o Senhor muda o nome dele para Israel. E deles nascem todas as nações, né, de Israel. Os nomes das nações levam os filhos dele e de netos também. Então, pensa comigo, né? Esaú jogou fora muita coisa porque ele foi imediatista, vamos dizer assim. E eu sei, a gente não vai ser completo em tudo que a gente vai falar aqui, mas eu queria pegar algo para que a gente entendesse. Esaú sempre foi desleixado, talvez, com essas coisas. Esaú não deu valor a coisas que para o Senhor tinham valor. E a gente vê na vida de Jacó quantas vezes ele fez coisa errada, vamos dizer assim. Mas eu queria pensar com você um pouquinho. Olha, ele foi lá, combinou com a mãe dele, vai lá que o seu pai vai dar a bênção, pega a bênção lá. E ele vai lá, ele prepara um prato de comida, ele coloca uma roupa de pelos para parecer Esaú, né? Ele faz toda uma maquinação, vamos dizer assim, para enganar o pai dele. Ele trabalha 7 anos para uma mulher, né, incansavelmente, como se parecessem dias, e tananã. Ele é enganado pelo Labão, e depois disso ele trabalha mais 7 anos. Então, assim, Jacó sempre foi um homem, assim, até para fazer errado, mesmo fazendo errado, essa é a palavra. Ele sempre foi muito insistente, persistente, consistente naquilo que ele fazia. Ele sempre fez as coisas de uma forma muito detalhada, vamos dizer assim, né? O melhor que ele pudesse fazer. E isso é algo que eu quero chamar a sua atenção hoje. Como é que eu posso falar? Essas ações persistentes e consistentes de Jacó para fazer o mal, né? O que o Senhor precisava, e eu pensei um pouquinho sobre isso, isso é uma coisa que a gente pode interpretar. Eu amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Esse amor do Senhor por Jacó também um entendimento dessa. Eu só preciso pegar ele, eu só preciso mostrar para ele que ele não é esse enganador, que eu não criei ele para fazer o que ele faz, eu não criei ele para enganar os outros, eu não criei ele para tirar vantagem. E a hora que eu redirecionar, eu trazer ele para o lugar onde ele deveria estar para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo que eu o chamei para fazer, para ser bênção nessa terra, para ser sal e luz dessa terra, a partir daí eu sei que ele já tem dentro dele uma perseverança, ele já tem dentro dele um empenho, ele já tem dentro dele liderança, ele já tem dentro dele um coração apaixonado por fazer aquilo que ele ama. Eu só preciso mostrar para ele aquilo que ele deve amar realmente. E isso a gente talvez não veja muito na vida de Esaú, um homem que foi desleixado com uma coisa que era tão importante. A gente vê realmente Jacó dando mais importância para algo que nem era para ele, né? De uma forma errada, eu quero lembrar vocês, mas ele foi persistente nisso. Então, muitas vezes, quantas pessoas a gente conhece que viviam uma vida e faziam o que elas faziam e viviam o que elas viviam, mesmo sendo errado, de uma forma muito consistente, vamos dizer assim, sendo honesto na desonestidade. A pessoa, ela sabia que o que ela estava fazendo errado, ela vivia aquilo sabendo que aquilo não era o correto, mas ela vivia com tudo que ela tinha. E quando essa pessoa vem para o Senhor, quando essa pessoa conhece Jesus, quando o Senhor passa a fazer parte da vida dela, traz vida para ela verdadeira e ela para de sobreviver, a gente vê essas pessoas
se despontando, essas pessoas fazendo das tripas coração, elas indo além daquilo que elas precisam. Então, eu acredito que existe algo que nós precisamos aprender. Existe algo que dentro de nós precisamos aprender com as pessoas que são persistentes e insistentes. Não é ser chato, não é persistir em coisa que o Senhor não pediu, mas a gente realmente direcionar essas coisas, esse ímpeto que o Senhor colocou no nosso coração para as coisas dele, né? Tem um livro do Benny Libscher, se eu não me engano, que chama Descobrindo Seu Propósito. Eu posso ter errado o nome dele, provavelmente, que eu sempre erro o nome de alguém. Mas ele fala nesse livro que tudo que a gente tem dentro de nós, né? Particularidades, vamos dizer assim, habilidades, aquilo que você é bom, que o outro não é bom, aquilo que o outro é bom, que você não é bom, a forma como você fala, todas essas coisas o Senhor colocou dentro de nós para que fosse usada por Ele. Então, a partir disso, você tem que lembrar que o Senhor, na verdade, Ele te criou realmente com as habilidades, com as particularidades que você criou para si. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu nunca tive problema para apresentar um trabalho na escola, na faculdade, nunca foi para mim uma dificuldade em falar. Então, isso faz parte daquilo que eu desenvolvo para o Senhor, isso faz parte do que eu estou fazendo aqui. Claro, eu tive que quebrar uma barreira, tá online para mim é bem difícil, mas eu entendo o propósito está acima do meu conforto. E pensando nisso, eu usei isso muitas vezes na minha vida para algo que não glorificasse o Senhor. A ponto do Senhor, como diz nesse livro, na verdade não é que o Senhor nos mostra um novo sentido. Olha, talvez você estivesse fazendo coisas erradas, mas é para isso que eu te criei. Mas na verdade, ele te traz de volta ao sentido original que ele te criou e fala assim, ó, essas habilidades, essas facilidades, essas conexões, isso que você tem foi escrito no seu DNA por mim, para que você pudesse desenvolver algo para mim. Para que através disso as pessoas me conhecessem, através disso você me conhecesse. Tudo isso que eu fiz propositalmente em você, para que você se aproximasse de mim. Então, o que eu quero que você... Duas coisas para a gente fechar, que nós já estamos encerrando. Primeiro, olhe sempre para as pessoas, muitas vezes, tenha compaixão das pessoas. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e é difícil olhar para alguém que está fazendo alguma coisa errada e achar que a pessoa é aquilo. Mas lembre que a pessoa pode estar fazendo algo errado e isso não quer dizer que ela não tem habilidades, isso não quer dizer que o Senhor não deu dons para ela, mas existem pessoas que decidem viver uma vida fora da vontade do Senhor, usar de tudo que o Senhor deu para fazer algo para elas pessoalmente. Então olhe para isso e tenha compaixão dessas pessoas, ore para que elas conheçam o Senhor e para que elas voltem a esse estado original onde tudo que elas fazem glorifica o Senhor. E lembre-se que na sua vida, tudo que você é, tudo que o Senhor escreveu em você, lembrando, eu vou fazer o parênteses que eu faço sempre, tirando o pecado, tá? Tirando essa deturpação do pecado, quando a gente volta para esse lugar de originalidade, esse lugar que o Senhor nos criou, tudo que nós fazemos glorifica o Senhor. Muitas vezes, muitos de nós vivemos uma vida longe do Senhor, muitos de nós vivemos uma vida onde o Senhor não fazia parte dela, mas no momento onde a gente vem para Ele, a gente consegue direcionar tudo para a vontade dele. E é isso que eu quero para você, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para todos nós. Que o Senhor nos ame, porque Ele conhece as intenções do nosso coração, como Ele olhou a Jacó e disse, eu só preciso arrumar o caminho que ele está indo. Então deixe que o Senhor arrume o seu caminho, deixe que o Senhor te direcione, deixe que o Senhor te instrua, deixe que a palavra do Senhor te instrua, porque a partir disso, a possibilidade de você errar, ela diminui. Não é que você vai viver uma vida perfeita, mas com certeza a sua vida vai ser uma vida diferente, a sua vida vai ser uma vida onde você vai ver o Senhor em todas as coisas. Amém? Quero orar por você para a gente encerrar. Feche seus olhos e ore comigo se você puder. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Pedimos que o Senhor direcione o nosso coração, as nossas ações, as nossas habilidades, para que tudo em nós, Senhor, venha glorificar o Senhor. Nós fomos criados para Ti, Senhor, para Teu louvor, para Tua honra e para Tua glória, e pedimos, Senhor, que o Senhor faça disso a nossa vida. É isso que nós te pedimos. Pedimos perdão também, Senhor, por muitas vezes que erramos. Pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes que direcionamos isso para um interesse pessoal. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você assistir até aqui. Compartilha com mais alguém. Deixa um comentário aí embaixo e vamos fazer com que a palavra do Senhor chegue àqueles que precisam. Um abraço, boa semana e na semana que vem a gente está junto novamente. Até mais.